Começou com a explosão no aeroporto, levando ao lançamento de mísseis na Arábia Saudita, em meio ao conflito entre os Houthis e a Arábia Saudita. Será que o impacto da guerra entre Estados Unidos e Irã já se espalhou pela região? Essa é a pergunta que paira agora em meio ao reacendimento do conflito entre os dois lados. O que desencadeou o ressurgimento da tensão entre os Houthis e a Arábia Saudita? Quão profundo e há quanto tempo existe o conflito entre essas duas forças que pode acabar levando a uma grande guerra? E qual é a conexão da guerra entre os Estados Unidos e o Irã com o recente intercâmbio de ataques entre eles? É isso que vamos discutir agora aqui no Mr. Good Vibes Shorts. No dia 13 de julho de 2026, uma sequência de explosões abalou o aeroporto internacional de Sanaá, no Iêmen. A pista principal desse aeroporto foi alvo e atingida exatamente quando um avião de passageiros iraniano, vindo de Teherã, se aproximava. O avião era um Airbus A340 da Mahan Air. A bordo estavam membros da delegação dos Houthis, que participaram em Teherã do funeral do falecido líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei foi morto. No dia 28 de fevereiro de 2026, no início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas a viagem não era um simples transporte de passageiros. No dia 3 de julho, um avião da Mahan Air também pousou em Sanaá para buscar a delegação dos Houthis. Esse foi o primeiro voo iraniano oficial para Sanaá após mais de uma década. Naquele dia, os Houthis acusaram os aviões de guerra sauditas de tentarem impedir o pouso do referido avião. Eles ameaçaram atacar aeroportos e instalações importantes da Arábia Saudita se isso acontecesse novamente, e quando a delegação retornou em 13 de julho, foi aí que o conflito explodiu. Segundo o governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, eles se ofereceram para trazer a delegação de volta ao país pela Iemenia, Companhia Aérea Nacional. Mas os Houthis teriam recusado e insistido em um voo direto da Mahan Air, uma companhia aérea de propriedade iraniana, sem permissão do governo que controla oficialmente o espaço aéreo do Iêmen, para não recuar. Os Houthis são um grupo armado apoiado pelo Irã que controla Sanaá e grande parte do norte do Iêmen, mas eles não são reconhecidos como o governo oficial do país. O governo reconhecido internacionalmente é reconhecido pela ONU e pela maioria dos países, tem sua base em Aden, controla grande parte do sul e leste e é apoiado pela Arábia Saudita. E para o governo reconhecido internacionalmente do Iêmen, isso não é apenas uma questão de um avião, é uma questão de soberania. Permitir que um avião do Irã voe direto para Sanaá sem autorização equivale aos Houthis mostrarem que controlam de fato o espaço aéreo do país. Mas ainda mais grave é a acusação. O governo do Iêmen disse que o voo está ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e que pode estar transportando pessoal militar, conhecimento técnico e equipamentos de uso duplo. Também há autoridades dos Estados Unidos que disseram que o avião pode estar transportando armas, peças de mísseis e especialistas militares. Mas essas são apenas alegações. Não foi apresentada nenhuma evidência que comprove o conteúdo do avião. Segundo os Houthis, a bordo estavam apenas sua delegação, alguns pacientes e iemenitas que ficaram presos no Irã. Por isso, a pergunta de muitos é: quem realmente bombardeou a pista? O governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, foi quem oficialmente assumiu o ataque. Disse que suas próprias forças atingiram a pista para impedir a aeronave iraniana não autorizada. Mas os Houthis insistiram que a Arábia Saudita foi quem realmente atacou e chamaram isso de agressão descarada. Riad não admitiu diretamente que as forças sauditas realizaram o ataque. No entanto, a Axios, uma conhecida agência de notícias digital americana, informou, com base em oficiais dos Estados Unidos, que os militares sauditas bombardearam após o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, pedir apoio ao presidente Donald Trump. Há apontamentos e um relatório separado, mas ainda sem conclusão definitiva ou confirmação independente. O único fato claro é que a pista foi atingida repetidamente, forçando o avião da Mahan a desviar e pousar no aeroporto de Hudaida, na costa do Mar Vermelho. Mas o ataque que deveria ter impedido um avião agora reabriu uma velha ferida. Apenas algumas horas se passaram. Mísseis balísticos e drones foram então enviados pelos Houthis em direção à Arábia Saudita. Algumas horas após o ataque à pista de pouso em Sanaá, os Houthis retaliaram e atacaram um aeroporto civil. O alvo estava dentro da Arábia Saudita. De acordo com o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Sari, suas forças realizaram uma operação contra o aeroporto internacional de Abha, na província de Azir, no sudoeste da Arábia Saudita. A região fica próxima à fronteira com o Iêmen, sendo mais acessível que Riad ou Jeddah.
Também é um importante ponto de entrada para residentes, turistas e voos domésticos no sul da Arábia Saudita. Esse tipo de perigo não é novidade para Abha. Os Houthis já atacaram o local várias vezes nos últimos anos. Na verdade, em 2019, um míssil de cruzeiro atingiu o saguão de chegadas do mesmo aeroporto e feriu 26 pessoas. Os Houthis disseram que usaram vários mísseis balísticos e veículos aéreos não tripulados, ou drones, mas não informaram quantos foram lançados, qual modelo foi utilizado ou quais conseguiram passar pelas defesas sauditas. Também não foi divulgado nenhum vídeo claro ou avaliação independente que comprove que houve um projétil que atingiu diretamente o aeroporto. Segundo a coalição liderada pela Arábia Saudita, as defesas aéreas sauditas interceptaram com sucesso os mísseis balísticos que iam para a região sul. A coalizão não forneceu detalhes sobre os drones mencionados pelos Houthis. Também não houve relatos de mortos ou feridos e não há confirmação de danos na pista, terminal, avião ou torre de controle. Em outras palavras, os Houthis lançaram armas, mas isso não significa que eles destruíram o alvo. A Arábia Saudita fez um aviso firme. O porta-voz das Forças Armadas Sauditas, Major-General Turki al-Malki, disse que qualquer tentativa de atacar o reino, seus cidadãos ou seus bens nacionais será respondida com firmeza e força sem precedentes. Ou, em outras palavras, não tentem nos provocar, porque a resposta pode ser ainda mais pesada. Até agora não há relatos de bombardeio em larga escala da Arábia Saudita contra os Houthis, em resposta ao ataque de mísseis. Riad adotou primeiro uma postura defensiva e fez um forte alerta. Ao mesmo tempo, a liderança iemenita, apoiada pela Arábia Saudita, pede para não aumentar a confrontação. São sinais de que alguns querem frear antes que os dois lados entrem novamente em uma guerra total. Já os Houthis fizeram o contrário e aumentaram ainda mais a tensão. Yahya Yassari alertou as companhias aéreas para evitarem o espaço aéreo saudita, até que o que eles chamam de bloqueio ao aeroporto de Sanaa seja suspenso. O alto funcionário Houthi, Mohammed al-Bukhaiti, disse que eles são capazes de paralisar os aeroportos e impor um cerco contra a Arábia Saudita. Por que os Houthis culparam logo a Arábia Saudita e a atacaram tão rapidamente? Qual é a história deles para que os Houthis tenham tanta raiva assim da Arábia Saudita? No começo, não eram a Arábia Saudita e os Houthis que eram os principais inimigos. Antes, os Houthis lutavam contra o governo central do Iêmen. Mas tudo mudou em 2014, quando tomaram Sanaa e passaram a controlar as principais instituições do governo. O presidente do Iêmen, Abdrabbuh Mansur Hadi, líder do governo reconhecido internacionalmente, foi forçado a fugir naquela época. Primeiro ele foi para Aden, mas quando os Houthis avançaram para lá também, ele fugiu para a Arábia Saudita e pediu assistência militar. Foi aí que Riad entrou com tudo. Eles não queriam uma milícia poderosa do outro lado da sua fronteira. Ainda mais se essa milícia estivesse se aproximando do Irã, o principal rival regional de Riad. Por isso, em março de 2015, a Arábia Saudita formou uma coalizão e lançou uma campanha aérea para devolver o poder ao governo de Hadi. A operação, que se pensava ser rápida, durou muitos anos. A Arábia Saudita não forneceu apenas bombas. Ela apoiou o governo do Iêmen com dinheiro, armas, treinamento, inteligência, apoio diplomático e ajuda às forças locais que lutam contra os Houthis. Também ajudou o governo a permanecer em Aden depois que perdeu o controle de Sanaa. Ao dizer governo iemenita apoiado pela Arábia Saudita, é literal. Sem esse apoio, o lado reconhecido internacionalmente teria enfrentado mais dificuldades ou até poderia ter caído. Mas para os Houthis, esse governo é apenas um fantoche de Riad. Na visão deles, a Arábia Saudita usa as autoridades iemenitas para controlar o país de fora. Eles citam anos de ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita e restrições a aeroportos e portos como prova de que Riad é seu inimigo. Já a Arábia Saudita apresenta outra versão. Para eles, as restrições aéreas e marítimas são necessárias para impedir a entrada de armas e equipamentos militares para os Houthis. Eles também dizem que sua presença é necessária para proteger a fronteira e restaurar o governo legal. Por isso, duas narrativas diferentes estão em conflito. E à medida que a luta se prolonga, os Houthis retaliam ainda mais a partir das insurgências locais. Eles aprenderam a lançar mísseis balísticos e drones contra aeroportos sauditas, instalações de petróleo, cidades fronteiriças e outros alvos estratégicos. A coalizão saudita respondeu com mais ataques aéreos. A Arábia Saudita é um dos países com a força aérea mais moderna do Oriente Médio, então eles não hesitaram em atacar. É como uma briga sem fim.
Quando um bombardeia, o outro revida. Quem realmente sofre são os iemenitas comuns. Milhões passaram fome, fugiram ou perderam o acesso a remédios e serviços básicos. Em 2022, ambos os lados já estavam cansados. Uma trégua mediada pela ONU enfraqueceu os combates. Mesmo após o fim da trégua, a Arábia Saudita e os Houthis continuaram com a desescalada informal e as conversas de paz. Essa paz agora corre risco de desaparecer. Se a Arábia Saudita lançar novamente ataques aéreos em grande escala e os Houthis continuarem atacando aeroportos, o Iêmen pode voltar ao antigo ciclo de violência. E desta vez não está em jogo apenas um conflito interno. Porque por trás do fortalecimento dos Houthis, há outro país em cena, e esse país não é outro senão o Irã. Esse é o nome que sempre aparece quando se fala sobre como os Houthis se tornaram uma potência militar regional. Irã e Arábia Saudita já são rivais há muito tempo. Para Riad, o fortalecimento de qualquer grupo alinhado ao Irã, no Iêmen, é uma ameaça direta, pois está bem na fronteira sul do país. Não foi o Irã que criou os Houthis. O grupo já existia muito antes do apoio do Irã se aprofundar. Mas à medida que a guerra se intensificou após 2014, o Irã viu a oportunidade de ter um aliado forte no quintal da Arábia Saudita. Foi aí que a capacidade militar deles começou a crescer. Ao longo dos anos, o Irã supostamente forneceu projetos de mísseis e drones, componentes, conhecimento técnico, treinamento e ajuda na montagem ou modificação das armas. Foram interceptados carregamentos e destroços de mísseis com componentes iranianos, segundo as Nações Unidas e governos ocidentais. Isso não significa que todas as armas vindas do Irã já estejam prontas para uso. Os Houthis também têm seus próprios engenheiros, oficinas e capacidade de fabricação local. Mas foi a expertise iraniana que ajudou a aumentar o alcance e a potência dos mísseis e drones deles. Ou seja, os Houthis já tinham força própria, mas o Irã ajudou a dar a ele um alcance maior. Antes, eles eram apenas uma insurgência local no norte do Irã. Agora, eles já conseguem ameaçar cidades da Arábia Saudita, instalações de petróleo, aeroportos e até cidades de Israel e navios que passam pelo Mar Vermelho. Isso é uma grande melhoria para um grupo que não possui uma força aérea convencional reconhecida. Não se pode pensar que uma ligação do Irã faz os Houthis obedecerem de imediato. Eles têm liderança, território e agenda próprios. Há ocasiões em que eles tomam decisões mesmo que não seja o conselho do Irã. É mais apropriado chamá-los de parceiros estratégicos do que simplesmente chefe e subordinado. Ambos se beneficiam. Os Houthis recebem armas, treinamento, apoio político e um status regional mais amplo. O Irã, por outro lado, conquista um aliado que pressiona a Arábia Saudita e gera problemas no Mar Vermelho sem mobilizar um grande exército iraniano. A presença da delegação Houthi no funeral de Ali Khamenei ganha importância, não sendo apenas uma demonstração de condolências. É uma demonstração pública de que os Houthis se consideram parte do eixo da resistência, a rede de grupos alinhados ao Irã que se opõem à influência dos Estados Unidos e de Israel. Com a guerra direta entre Estados Unidos e Irã, o papel dos Houthis fica ainda mais delicado. A Arábia Saudita tentou evitar o envolvimento direto nessa guerra. Riad não quer transformar suas cidades, instalações de petróleo e projetos econômicos em campos de batalha. Mas quando o Irã usa o Iêmen para aumentar a pressão contra seus rivais, fica difícil para a Arábia Saudita permanecer neutra. Esse é o pesadelo estratégico. O Irã pode pressionar o transporte marítimo no Estreito de Hormuz, enquanto os Houthis podem ameaçar o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. Duas passagens marítimas muito estreitas, ambos vitais para petróleo, cargueiros e comércio global. Se ambos tiverem problemas simultâneos, não só o Oriente Médio será afetado, mas também os preços dos combustíveis, custos do transporte marítimo e toda a cadeia global de suprimentos. O confronto no aeroporto não se trata apenas da velha guerra do Iêmen, mas pode ligar o conflito entre a Arábia Saudita e Houthis a uma guerra maior entre Estados Unidos e Irã. E se os Houthis bloquearem novamente o Mar Vermelho, há outro país que pode entrar diretamente no conflito: Israel. E se Israel entrar, aí é possível que o fogo se espalhe de vez. Mas vamos direto à pergunta: será que isso já é o começo de uma guerra mais ampla no Oriente Médio? Ainda não, ao menos não só por um ataque a uma pista ou uma salva de mísseis direcionada, mas este é o maior retrocesso na desescalada entre Arábia Saudita e Houthis desde 2022. Isso significa que a porta para um conflito que há anos tentam manter fechada está aberta novamente. Existe uma sequência clara de escalada caso os Houthis lancem mais mísseis ou drones contra aeroportos ou cidades sauditas.
Riad provavelmente terá que retaliar com mais força. Se a Arábia Saudita retomar a campanha aérea no Iêmen, os Houthis podem ampliar seus alvos. O alto funcionário Houthi, Mohammed al-Bukhaiti, ameaçou que o Bab el-Mandeb é uma carta estratégica que eles podem usar contra os países que atacam o Iêmen. Em outras palavras, quando o conflito esquentar ainda mais, navios cargueiros e petroleiros podem ser os próximos alvos dos Houthis. Isso não é uma ameaça vazia, na verdade. Após o início da Guerra de Gaza, em 2023, os Houthis atacaram navios que eles disseram estar ligados a Israel e aos Estados Unidos. Houve navios que foram tomados, danificados e afundados, pelo menos 9 marinheiros morreram, forçando as grandes companhias de navegação a evitar o Mar Vermelho e dar a volta pelo sul da África. Viagens mais longas, mais combustível e seguros e entregas mais caros. Os Estados Unidos e o Reino Unido retaliaram na época usando ataques aéreos contra locais de mísseis Houthi, radares e instalações de armas. Israel também bombardeou diretamente portos controlados pelos Houthi, infraestrutura de energia e o aeroporto de Sanaa, em resposta aos mísseis lançados em direção ao território israelense. Por isso, se os Houthi atacarem novamente as rotas de navegação e até Israel, não é improvável que os mesmos países retornem ao Iêmen. E como já existe uma guerra direta entre os Estados Unidos e o Irã, fica mais difícil enquadrar cada novo ataque como um incidente isolado. Esse é o pesadelo para a economia global. Pressão do Irã no Estreito de Hormuz enquanto os Houthis ameaçam Bab el-Mandeb. Se ambos os pontos de estrangulamento apresentarem problemas, o fornecimento de petróleo, o tráfego no canal de Suez, os cronogramas de transporte, as taxas de seguro e os preços de produtos em vários países, incluindo as Filipinas, serão impactados. Mas não se pode descartar totalmente a possibilidade de uma guerra total nesse cenário. Alguns buscam conter a situação, como a liderança iemenita apoiada pela Arábia Saudita, a ONU e países que aguardam a volta das negociações de paz. O importante agora é observar os próximos passos. Os Houthis farão um novo ataque à Arábia Saudita. A Arábia Saudita lançará uma grande campanha de bombardeio. Os Houthis atacarão navios comerciais de novo. Mísseis voltarão a ser lançados em direção a Israel. Se isso acontecer, não será mais apenas um conflito no Iêmen. Isso vai se tornar uma reação em cadeia. Houthis contra a Arábia Saudita, Israel contra os Houthis, Estados Unidos contra o Irã, duas rotas marítimas principais ameaçadas ao mesmo tempo, e países da região do Golfo, que continuam sendo atacados pelo Irã e podem retaliar a qualquer momento se forem pressionados ao limite. É assim que começa uma guerra regional. Nem sempre há uma declaração formal. Às vezes, isso começa só com um avião que não foi autorizado a pousar, uma pista de pouso bombardeada e retaliações que ninguém quer parar. Mas acaba se tornando uma guerra maior depois. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os outros e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos que estão à direita para gastar ainda mais do seu tempo.